de maio de 2002 a julho de 2009, coordenador da equipe lexicográfica que preparou a 4ª edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, professor Sidney Luiz Silveira da Costa, jornalista, editor, escritor, professor e estudioso da filosofia medieval, conhecido por ser um dos maiores divulgadores da escolástica no Brasil, com ênfase na obra de Santo Tomás de Aquino. Professor Eduardo Vieira, professor de robótica, matemática, física e ciências, presidente da Associação Brasileira de Pais pela Educação. E professora Tânia Maria Mansur, professora adjunta do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, pesquisadora da relação entre opinião pública e política exterior do Brasil, fundadora e orientadora do Instituto de Pesquisa em Opinião Pública e Relações Internacionais e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Negociações Internacionais. Informo que o Ministério da Educação foi convidado, porém, ainda não indicou o representante. Inicialmente, cumprimento a todos os presentes e, em especial, os senhores expositores. Como regra geral, peço que todos mantenham seus microfones desligados e os abram apenas quando forem usar da palavra. As câmeras devem sempre estar ligadas na medida do possível. Informo que a reunião está sendo gravada para posterior transcrição. Para melhor ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. Será concedida a palavra aos nossos expositores convidados por até 10 minutos, prorrogáveis a juízo da mesa. O debate será aberto ao final da última palestra e as perguntas deverão se restringir ao assunto da exposição. Os deputados inscritos poderão falar por até 3 minutos. Oportunamente, será concedida a palavra aos expositores para as respostas e considerações finais. Os deputados que quiserem usar da palavra poderão inscrever-se na lista de debate que está disponibilizada no CIOP ou utilizando o recurso de levantar a mão na plataforma do Zoom. Essa audiência interativa está sendo transmitida ao vivo pela internet, tendo sido aberto um chat para a participação dos internautas, que poderão enviar suas perguntas aos palestrantes. Os internautas podem votar nas perguntas e as que forem melhor ranqueadas, a depender do tempo disponível, também serão apresentadas aos palestrantes. Vamos passar, então, às exposições. Em primeiro lugar, gostaria de conceder a palavra ao senhor maior lexicógrafo-chefe, eu diria, da Academia Brasileira de Letras, né, o professor Sérgio Pachá, para a sua exposição, pelo tempo de 10 minutos. Por favor, professor Sérgio, fique à vontade e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, deputada. Eu gostaria de dizer 2 palavras acerca deste projeto de lei que pretende modificar a língua portuguesa a fim de atender a injunções da teoria, ou melhor dizendo, da ideologia feminista. Em primeiro lugar, a língua não pode ser alterada por fulano ou beltrano. A língua é um fenômeno cultural, uma língua viva, obviamente, por estar viva, altera-se no decorrer do tempo, mas as mudanças linguísticas são sempre impessoais, coletivas e inconscientes. Para isso, basta nós pegarmos um texto medieval do século XIV, por exemplo, digamos uma crônica de Fernão Lopes, lermos e vamos perceber que aquilo é português, mas não é o português que nós falamos hoje exatamente como nós falamos. É o português do século XIV. E como que o português chegou até aquilo que é hoje? E ainda mais com as diferenças, as variantes que há entre o português europeu, falado em Portugal, e o português americano, por exemplo, falado no Brasil. E as grandes diferenças que há, mesmo numa única dessas seções em que a língua portuguesa é falada, digamos o Brasil,
Quantas diferenças não há de vocabulário, de pronúncia, entre o português falado no Maranhão, por exemplo, e no Rio Grande do Sul. De modo que as línguas variam, as línguas evoluem, mas esta evolução, repito, é impessoal, é inconsciente e é muito lenta. Uma língua não muda por decreto. O que pode mudar é o modo de representação gráfica da língua. Aí sim, por exemplo, na década de 1920, no século passado, a Turquia abandonou a escrita feita com alfabeto arábico e adotou o alfabeto latino. A língua turca continua exatamente o que era antes, simplesmente a maneira de representá-la que mudou. O oposto também poderia ter ocorrido. Ou então, suponhamos que quisessem substituir um alfabeto qualquer, digamos o alfabeto cirílico usado na Rússia, por ideogramas ou por ideogramas usados para representar um silabário do japonês. Talvez fosse possível fazer isso também, mas adotando este ou aquele sistema de escrito, a língua se manteria inalterada. O ponto a que eu quero chegar é este. A representação visual de uma língua pela escrita ou por ideogramas pode mudar. Agora, a língua não muda por decreto. Nós temos exemplos, isso me parece uma verdade intuitiva, uma verdade evidente, sem carecer de provas. É um fato de experiência, que não há decreto capaz de mudar uma língua. Ainda na década de 20 do século passado, década de 30, enfim, quando Mussolini tomou o poder na Itália, em nome daquele nacionalismo furibundo e cego, ele resolveu combater estrangeirismos, palavras de origem estrangeira, como se todas as línguas de cultura não permutassem constantemente palavras com outras línguas. Então, ele decidiu que a palavra hotel estava banida da Itália, porque hotel é uma palavra francesa. Bom, e o que ele sugeriu no lugar disso? Albergo, que, ao que tudo indica, é uma palavra de origem germânica, mas a ciência linguística de Mussolini não ia tão longe, de modo que ele sugeriu albergo no lugar de hotel, e albergo é uma das únicas mudanças do Mussolini que ficaram até hoje. A outra que ele baniu foi futebol, porque futebol é inglês. Então ele sugeriu uma palavra calcio, que também está lá até hoje. E acho que há mais 2 ou 3 agora. O italiano continua a ser italiano, porque não há decreto que possa mudar uma língua. E linguagem neutra? Linguagem neutra? A linguagem neutra é uma tolice. A linguagem neutra seria uma linguagem que não fizesse a distinção entre o masculino e o feminino. Por exemplo, seria errado dizer os alunos devem estar na escola às 8 horas da manhã. O correto seria os alunos e as alunas devem estar na escola às 8 da manhã. Isso levaria a conclusões estranhíssimas. Por exemplo, o Sermão das Bem-aventuranças começaria assim: bem-aventurados os pobres e as pobres de espírito, porque deles e delas é o reino dos céus. Isso sim seria linguagem inclusiva, a menos que inventem por decreto uma terminação que valha para os 2 gêneros, ou seja, que emascule os homens e virilize as mulheres. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos delas, ou deles, deles é o reino dos céus. Uma gracinha desse tipo. Pois bem, é uma supina estupidez desse teor que estão querendo transformar em lei. Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer, mas eu vou apenas acrescentar o que ensina um professor de português, Evanildo Bechara, na Moderna Gramática Portuguesa, de sua autoria dele. Ele vai falar do fenômeno chamado neutralização. No plano do conteúdo gramatical, a oposição masculino-feminino fica suspensa com frequência no plural, apresentando-se apenas o masculino. Assim, a menina e a prima estudiosas, no feminino,
mas a menina e o primo estudiosos, em que o plural masculino se refere a substantivos de gêneros diferentes. Também o singular masculino pode, em certos contextos, assumir valor genérico e assim referir-se englobadamente a pessoas de sexo masculino e feminino. O homem é mortal, isto é, o homem e a mulher. Ocorre o mesmo no léxico. Meus tios pode fazer alusão a meus tios Benedito e Henrique, ou a meu tio Benedito e minha tia Noêmia. Noite e dia se dizem de parte distinta das 24 horas, mas dia pode englobar as duas partes, quando empregado em contextos do tipo passei 2 dias em Maceió. Assim, o plural, como termo marcado, apresenta um traço diferencial positivo, com valor de mais de 1, enquanto o singular, como termo não marcado, apresenta 2 valores, o contrário do outro, já que o singular é unidade, o valor genérico, pluralidade. Então, em todos estes exemplos de neutralização, o termo que abrange toda a extensão da oposição se chamará neutro, não marcado ou negativo. Englobará o termo positivo ou marcado, assim, os masculinos menino e dia são termos neutros, e os femininos menina e noite, termos positivos. Bom, eu paro por aqui, a citação eu acho que já cumpriu o papel que se desejava, e vou terminar com um trechinho do Novo Testamento, que, como muita gente está a par disto, foi escrito originalmente em grego. E é do Sermão das Bem-aventuranças, que começa no capítulo 5 de São Mateus, quando Cristo, nosso Senhor, diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pauperes está incluindo os pobres de gênero masculino e feminino. O mesmo vale para o grego. A palavra para pobres, no original grego, makarioi, oi, ptokoi, bem-aventurados os pobres. Com isso, eu acho que eu posso dar por concluída esta minha pequena intervenção e... Posso sugerir, só antes do senhor terminar, se o senhor pode dizer alguma coisa da autoridade, se tem alguma autoridade, estes que propõem a linguagem neutra? Ninguém tem autoridade para mudar a língua, seja quem for. Pode ser arcebispo primário do Brasil, pode ser assim um potentado do jogo do bicho, seja lá quem for, pode ser um digníssimo representante da nação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Ninguém tem autoridade, nem o Papa. Literalmente, nem o Papa pode mudar. O Papa pode fazer muitas coisas para mudar a língua da cidade-estado do Vaticano ou o dialeto falado em Brasília. O Papa não pode. É isso que eu queria dizer. Ninguém tem autoridade para mudar uma língua. Todos a mudam, todos concorrem para a mudança ao longo de longuíssimos espaços de tempo, sem saber que o fazem e sequer sem terem a possibilidade de querer mudar. Era isso que eu tinha a dizer. Muito bem. Perfeitamente, professor Sérgio Pachá. É uma alegria, inclusive, muito grande ouvi-lo, como sempre. E só para também esclarecer aos nobres internautas, todos aqueles que estão nos assistindo a essa audiência pública, nós temos aqui como objetivo debater o PL 211/2021, de minha autoria, que visa apresentar, estabelecer medidas protetivas ao idioma português, como o professor muito bem falou, para refutar, para fulminar aquilo que se convencionou chamar de linguagem neutra. Então, quero agradecer ao professor Sérgio Pachá por sua intervenção, por sua brilhante exposição, e adiante passar a palavra ao professor Sidney Silveira, pelo tempo de 10 minutos. Por favor, professor Sidney, seja bem-vindo e fique à vontade. Estou sendo ouvido perfeitamente? Bom, antes de tudo,
Antes de tudo, agradeço à deputada Cris Tonieto pelo convite que me foi feito. Para mim é uma honra estar aqui como usuário do idioma para dizer algumas palavras contra esta aberrante tentativa da parte de ideólogos de impor uma linguagem presumivelmente neutra. E começo por dizer que a língua, como assinalou aqui o professor Sérgio, ela é um patrimônio imaterial, ela se perfaz ao longo do tempo, e os seus movimentos são lentos, submersos, como quase que ocultos, como os movimentos das placas tectônicas da Terra. E não é pelo arbítrio de grupos, ou mesmo de um gramático isolado, que uma língua pode ou deva mudar a sua estrutura sintática, o seu léxico, etc. E aqui vale dizer, a respeito daqueles que propõem esta mudança para uma linguagem presumivelmente neutra e que são pessoas ligadas a grupos cujo financiamento às vezes conhecemos, só sabemos é que são pessoas ignorantíssimas, elas não têm autoridade gramatical, não têm autoridade política, não têm autoridade moral, não têm autoridade histórica, e como sabemos que entre estas pessoas há aquelas que se identificam como transgênero ou até mesmo transespécie, não vá nenhuma delas ofender-se se nós usarmos um ditado latino que é asinus asinum fricat, um asno coça o outro. E referido não, esta frase referida não a uma metáfora, e sim ao asno real, do mundo real. Estas pessoas não têm nem noção, porque também carecem de conhecimento filosófico de qual seja a relação entre as palavras e as coisas, que desde Aristóteles sabemos que esta relação ela se dá na medida em que a língua é uma tentativa de aproximar o nosso intelecto do ser das coisas. Qualquer língua é assim, é uma tentativa assintótica de tentarmos chegar ao ser das coisas. Então, não só não tem autoridade gramatical, filológica, histórica, etc., como eu disse, como estão com os miolos, digamos assim, um tanto desarranjados. Lá nos Estados Unidos, a ativista Camille Paglia, que eu sou insuspeito para mencionar, ela, quando foi confrontada recentemente a respeito da tentativa da imposição da linguagem neutra por lá, ela arrasou os defensores desta tese e lembrou-nos, ela que é PhD em literatura inglesa, que a língua de Shakespeare, de Milton, etc., não está aí para ser mudada para pessoas que não conseguem juntar lé com cré. Então, nesta proposição abstrusa, feita por pessoas tão ignorantes, que desconhecem que uma coisa é o gênero gramatical, outra coisa é o gênero biológico. São coisas absolutamente distintas, mas elas têm uma tara pelo biológico, elas deveriam fazer um tratamento para curar a sua crise de identidade. E eu posso ajudar neste tratamento com a leitura aqui de um trechinho deste dicionário de gramática e linguística do grande Joaquim Matoso Câmara Júnior, que, morando aqui no Rio, morou ali na Rua dos Araújos, né? Foi um homem que deixou escritos maravilhosos. E ele diz aqui a respeito do gênero o seguinte: gênero, no verbete gênero, categoria gramatical, porque nas línguas indo-europeias se distribuem os nomes em 3 ou 2 classes, masculino, feminino e neutro. E com relação ao neutro, ele lembra-nos que o português perdeu o neutro do latim, mas ele diz uma coisa que nos serve muito aqui para exemplificar a absurdidade de quem propõe algo assim, e ao propor está cometendo uma espécie de crime contra a língua, contra um patrimônio imaterial. Essa proposição é pornográfica quase, de tão estúpida que é. E diz-nos aqui o Joaquim Matoso Câmara o seguinte: o significado de algumas palavras é variável. A distinção dos sexos é um significado da categoria para os nomes dos seres do reino animal. Mas, mesmo aí, há nomes que só têm gênero, um gênero, independentemente do sexo. Cônjuge, por exemplo, testemunha. Eu aqui
sou uma testemunha da estupidez que todos nós assistimos. Portanto, né, trata-se de um gênero gramatical, não se trata, né, digamos assim, daquilo que me define no plano biológico, cromossomicamente. Então, esta proposição destes grupos ideológicos ou para-ideológicos, servem, sabe-se lá a quem, ela, podemos dizer sem medo de errar, que ela como que abarca quase todos os principais gêneros dramatúrgicos. A tragédia, por exemplo, a tragédia na antiga Grécia, sabemos que ela tinha um elemento que era muito significativo, que eram as paixões humanas, de um lado, e o outro elemento era o fado, o destino, algo que acontecia, que era a revelia das vontades dos homens, e se cumpria, né? A tragédia de Édipo Rei aí está para nos dar prova disto. Então, a comédia, a farsa. Então, os autos, que no século XIV eram gêneros curtos, cômicos, mas sempre com caráter transcendente, tudo isso está implicado nestas proposições da ideologia do gênero, já que há um aspecto cômico, que é a coisa a ser proposta por pessoas que não têm nenhuma base gramatical, nenhum conhecimento de literatura e, portanto, dos meandros semânticos mais elevados do idioma. E aqui eu me valho de um outro autor importante, que foi mestre pessoal do meu querido amigo professor Sérgio de Carvalho Pachá, que foi o Gladstone Chaves de Mello, que ele diz-nos que a constituição do vocabulário numa língua, ela se faz por um tripé. Continuidade linguística, ou seja, aquelas palavras que estavam lá na origem do idioma, no nosso caso elas provieram do latim vulgar e também da literatura do romance lusitânico, a importação estrangeira e a formação vernácula. Ora, esta proposição de mudança para uma linguagem neutra não obedece a nenhum desses cientificamente comprovados pontos de mudança de uma língua. Então, trata-se, como se vê, de algo que nem sequer poderia ser levado a sério. E, no entanto, nós vemos com tristeza, inclusive juízes, magistrados, a defenderem esta linguagem presumivelmente neutra. O que eu já li de notícias aí, outro dia, um magistrado, não vou mencionar nomes, citando um dos ideólogos do gênero que defende essa pataquada, um asno que defende essa pataquada, ele, repetindo esse ideólogo, ele disse o seguinte: bom, o português não tem gênero neutro, o inglês tem, the chair, the computer, etc. Mas, pelo amor de Deus, isto é de uma ignorância supina. E o inglês é o inglês, o português é o português, pau é pau, pedra é pedra. Estas pessoas fazem-me lembrar um escritor surrealista, porque todos esses gêneros literários aqui mencionados, a eles podemos agregar uma pitada de surrealismo. E nós tivemos aqui no Brasil um escritor emérito, notável por seu talento, que foi o Campos de Carvalho, um surrealista, e ele começa o seu romance A Lua Vem da Ásia, dizendo a seguinte frase: aos 14 anos, matei o meu professor de lógica, alegando legítima defesa. E que defesa seria mais legítima? Pois muito bem, estes são assassinos da lógica, assassinos do bom senso. Nós nos colocamos aqui, eu quero muito ser confrontado aqui por alguém da posição contrária. Eu e o professor Sérgio aqui ao meu lado estamos babando da gravata que não trouxemos, à espera de que alguém venha defender esta pataquada aqui, tenha essa disfarçatez de defender algo que não se pode defender por quem tem 2 dedos de miolos na testa em momento nenhum. Então, eu sei que hoje vivemos a ditadura do politicamente correto, né? Algumas palavras caem de acordo com o arbítrio desses grupos, elas significam o que eles querem que elas signifiquem. Acontece o seguinte: cada palavra tem uma história única, tem um perímetro semântico próprio, então não é o arbítrio, a intenção
de uma palavra, quando eu digo uma palavra, não é o fulano, cicrano ou beltrano que vão dizer qual é a intenção com que a pronunciei. Então, hoje, somos racistas de acordo com o freguês, somos genocidas e daí por diante de acordo com o gosto do freguês. Então, algumas palavras, ideologia do gênero, ideologia trans, etc., dependendo de quem as diz, podem representar a liberdade em seu grau máximo ou então o supremo preconceito. Mas se formos perguntar a estas pessoas o que é a liberdade do ponto de vista ontológico, da sua realidade profunda, elas não saberão dizer que liberdade é a liberdade daqueles que concordam conosco para estas pessoas. Elas não saberiam fazer uma exposição assim de improviso, como este que vos falo está fazendo, a respeito da natureza da liberdade como realidade imaterial e inexpugnável, que se materializa nos atos de escolha. Estas pessoas, a Camille Paglia disse muito bem lá nos Estados Unidos, são ridículas e, portanto, não poderiam ter nem sequer voz numa sociedade que já não estivesse numa sociedade minimamente séria, uma sociedade em que as pessoas não achassem que as suas vontades, suas próprias crises de identidade são o que deve ser consagrado em lei. Então, assim, eu acordei hoje, me sentindo um cabra fêmea, um cabra, me perdoem o senso de humor, que sociedade horrível, até para ter senso de humor a gente tem que pedir desculpas, Cabra é uma palavra do gênero feminino, mas aqui eu a usei como silepse de gênero, estou falando um cabra, mas a tradição nordestina diz que cabra é macho, mas o sujeito trans pode achar-se um cabra fêmea. Então, assim, ele pode achar-se o que ele quiser, só que não queira meter a mão na língua de Fernando Pessoa, na língua de Camões, o nosso maior poeta, na língua de Machado de Assis, o nosso maior prosador. Essas pessoas não sabem, estão com a cabeça, não digo no mundo da lua, mas na quinta covanca do inferno de Dante. São pessoas que realmente não devemos levar a sério, têm que ser expurgadas, humilhadas do ponto de vista do conhecimento, para, quando tentarem defender essas teses abstrusas, seja posta nu a sua ridiculez. Aliás, qual é o gênero da palavra ridiculez? Tentemos aplicar esta bobagem. A língua portuguesa seria, se ela fosse aplicável, pulverizada. E Cris, deputada Cris Tonieto, Vossa Excelência, melhor dizendo, não seria mais uma parlamentar, seria lá o que essas pessoas quisessem que Vossa Excelência fosse. Então, não levemos isto a sério. Não sei se ultrapassei os meus 10 minutos regulamentares, diga-me lá, deputada, se eu estiver ultrapassado, eu interrompo aqui a exposição, mas o principal já ficou dito. Esta tentativa de imposição de uma linguagem neutra, ela deve ser, e é o que o PL da deputada Cris quer fazer, ela deve ser expurgada, deve ser colocada de lado, não deve nem sequer ser levada a sério. Então, defendamos, parabéns, deputada, defendamos a língua portuguesa, é a língua em que nos coube viver, uma língua, existimos em português, é muito bonito isto, o português é uma língua pictórica, com possibilidades expressivas, semânticas extraordinárias, e não são estes ignorantes de má morte, e de má vida também, que vão nos dizer todes. Aliás, todo seria exatamente uma das palavras que pertencem, tudo, todo, isto, aquilo, seriam palavras que no português são neutras. Eles nem sabem que há em português, embora o gênero neutro que ficou em outras línguas não haja no português, algumas palavras são neutras. Então, fica aqui dado o recado, colocamos-nos à disposição depois para responder a perguntas, mas estas pessoas são, ao mesmo tempo, a um só tempo, trágicas, cômicas, farsescas e surrealistas. Então, vamos dar os nomes aos bois, e não aos bois, aos bois. E às vacas também, claro. Muito obrigado. Professor Sidney, primeiro preciso dizer-lhe que
além de uma alegria ouvi-lo, é também um alívio, né? Com um senso de humor e com o conhecimento hercúleo que o senhor tem, certamente pôde trazer um pouco de luz nesse obscurantismo que nós, aliás, que eu diria que esse obscurantismo que jaz, né, no mundo, porque, infelizmente, a gente precisa dizer, reforçar, reiterar o óbvio, porque é impressionante nós precisarmos fazer uma audiência pública para proteger a língua, né, portuguesa. O idioma pátrio, é um absurdo nós precisarmos fazer uma audiência pública para falar dessa obviedade. Mas, como os tempos são sombrios e há essa tentativa quase que ostensiva de se assassinar o português, se faz necessário que assim façamos, né? Ou seja, se faz necessário que nós estejamos aqui nessa audiência pública para tratar do óbvio. Então, agradeço imensamente suas palavras, com pitadas de senso de humor e com maestria, abrilhantou aqui a nossa audiência pública juntamente com o professor Sérgio Pachá. E agora, sem mais delongas, gostaria de passar adiante a palavra, a exposição, por 10 minutos, ao professor Eduardo Vieira. Por favor, professor, fique à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado, deputada Cristo Nieto. Estendo aí os cumprimentos aos membros da comissão. É um prazer enorme estar aqui na companhia do Sérgio e do Sidney. Realmente é uma alegria muito grande. Sensacionais exposições. Bom, como eles são realmente ícones, né, da defesa da nossa belíssima língua, eu não vou, então, discorrer aqui sobre detalhes, vamos dizer assim, gramaticais, né, e de estrutura linguística, porque, enfim, eles já fizeram isso de forma muito melhor do que eu jamais poderia tentar fazer. Então, eu vou focar aqui um pouco nos objetivos, né, da tentativa de imposição do gênero neutro na língua portuguesa, que também vale a pena a gente ver, né, o que motiva essa turma, né? E eu compartilho de todos os adjetivos, né, que o Sidney aplicou a essa turma, sem dúvida alguma, mas vamos entender então um pouquinho, né, o que eles querem com isso, né? Alegadamente, o uso do gênero neutro serviria para atender às demandas, né, da turma que não se define, né, da turma que não se define enquanto biologia, né? Apesar do cara ter lá o cromossoma XY, ele nega aquela herança biológica e ele presume que ele pode fazer parte de uma classificação diferente, né, da classificação de sexo, que é o que determina a nossa vida, né, biologicamente falando. Então, essa turma criou uma estrutura complicadíssima, né, de sei lá quantos gêneros, isso muda cada dia, deve ter, até cadeira deve ser gênero, e eles pretendem que a gente se submeta a essa distorção, né, de pensamento. Ora, evidentemente, né, que isso tem uma função, né? Então, quando a gente não aceita o uso do gênero neutro, a gente não está desrespeitando, né, as questões de cunho sexual e de percepção pessoal de cada um dessa galera. Não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, a gente está enxergando o que está por trás disso, porque, evidentemente, né, não é o rapaz confuso com a sua sexualidade que está brigando por isso. Essa narrativa ela foi criada por pessoas que pensam bastante nos impactos e nas decorrências desse tipo de solicitação, né? Então, eu cito aqui Saul Alinsky, que no seu livro Regras para Radicais, deixou isso bem claro, né? A questão nunca é a questão é sempre a revolução. Então, como nós podemos fazer para trazer mais força para a revolução? E o que pretende a revolução, né? Basicamente, a revolução pretende a destruição, a pulverização do tecido social, para que então se imponha uma solução usualmente totalitária e, evidentemente, controlada pelos elementos geradores dessa narrativa. Então, uma forma bastante eficiente de se fazer isso é justamente você atacar a linguagem. Ora, bolas, a gente pensa através da linguagem. Se eu coloco uma série de restrições e, principalmente, de regras complicadíssimas e de dubiedades nos significados, né, das palavras, eu compliquei muito a minha capacidade de pensar mesmo internamente. E, evidentemente, eu coloquei severos obstáculos, né, na minha capacidade de comunicar esses pensamentos para as outras pessoas. Então,
o que acontece? Né? Se torna muito mais difícil para uma pessoa qualquer criticar as barbaridades totalitárias que, sem dúvida alguma, sobrevirão, né, a essas barbaridades gramaticais nesse momento. Né? Então a gente começa a ficar emperrado. Quem sugeriu essa linha de pensamento com brilhantismo foi o George Orwell, no seu livro 1984, onde existe a criação da nova língua, que é justamente uma série de regras e amarras que tornam o pensamento quase uma coisa impossível, né, para os pobres coitados dos personagens dessa obra. Né? Então, como bem colocou o professor Sérgio e o professor Sidney, a língua é viva, né? Ela é modificada naturalmente. E aí um comentarista aqui do nosso chat no YouTube estava dizendo, mas vocês querem proteger a língua como imposição de uma lei? Isso é um absurdo, isso é um contrassenso, vai justamente contrário a tudo que vocês acreditam. Não, meu caro, evidentemente não. Né? A gente está justamente querendo evitar a imposição pontual e artificial, né, de um grupo de ungidos elitistas que, na verdade, quer uma coisa completamente diferente, ou seja, ainda por cima são canalhas, né, porque disfarçam a sua real intenção. Então, a gente está protegendo a língua para que ela flua naturalmente com a lentidão que tais modificações acontecem, como sempre. Né? Ou seja, é o que o professor Sérgio Pachá disse, né? Não há decreto que possa modificar a língua e, da mesma forma, não há decreto que possa impedir a modificação da língua. Então, a língua vai seguir o seu curso natural, desde que não hajam imposições artificiais, como é o caso da tentativa de imposição de gênero neutro, que começa, evidentemente, pelas escolas, porque os regressistas que trabalham para a destruição do nosso tecido social e mesmo da nossa civilização, como nós a entendemos, né, eles aplicam a principal força da sua ação nas escolas. Então, é evidente que a gente, na verdade, está defendendo a evolução natural da língua. Né? Toda a tentativa, de cima para baixo, de impor regras bizarras a uma língua, dão com os burros na água, né? Que é uma expressão bastante portuguesa. A gente já teve um exemplo aqui ótimo, né, na Revolução Francesa. Né? Os jacobinos não só cortavam a cabeça das pessoas, né? Eles também impunham modificações linguísticas. Por exemplo, o dia do que ficou conhecido como golpe do 18 de Brumário, né? Ele, na linguagem, na nova língua revolucionária francesa, aconteceu no dia 18 do mês de Brumário do ano 8. Né? Na verdade, 9 de novembro de 1799. Eles mudaram tudo, tentaram impor um novo calendário, né? Porque, afinal de contas, um calendário que tinha origem em alguma coisa parecida com a igreja teria que ser modificado. Né? Tudo isso morreu, evidentemente, né? Junto com as cabeças que depois rolaram dos próprios revolucionários. Né? Então, é evidente que um esforço de preservação da língua é fundamental. Agora, essa turma também fala, né, que a gente deveria ser mais inclusivo, né? Justamente acolhendo, então, o gênero neutro. Então, vou dizer para vocês o seguinte, a preservação da norma culta, né, e o ensino da norma culta para os estudantes é justamente a medida mais inclusiva possível. Por quê? Como você consegue ascender socialmente? Ora, o melhor exemplo que a gente tem, né, é, sem dúvida alguma, Machado de Assis. Machado de Assis não nasceu multimilionário num palácio, né, no Flamengo, né? Definitivamente não. Mas como ele ascendeu? Como ele ascendeu a se tornar um escritor conhecido no mundo inteiro, né? Reconhecido como um gênio. Repara, ele não é louro de olhos azuis, né? E ele é reconhecido no mundo como um gênio. Ele ascendeu dominando a norma culta da língua portuguesa. Né? E outro, se você for estudar a história dos ex-escravos americanos, quando eles foram libertos, todos os ex-escravos que conseguiram uma rápida ascensão socioeconômica, eles assim o fizeram por estudar a norma culta, né, do inglês, nesse caso lá nos Estados Unidos. Né? Existem vários relatos de próprio punho, porque, afinal de contas, eles se tornaram escritores e professores de sucesso justamente porque eles dominaram a norma culta. Então, isso vai, né, de encontro completo a ideólogos regressistas, né, como, por exemplo, chama-se de professor Marcos Banho, que ele presume na sua obra Norma Oculta que a norma culta deveria ser negada, porque a imposição dessa norma culta com a consequente correção dos erros de português seria uma opressão da elite brasileira contra o aluno.
E assim ele, evidentemente, né, estaria condenando aquele grupo de alunos à permanência no seu extrato socioeconômico original, porque como você vai ascender, né, socialmente se você não consegue falar decentemente o português, né? Então, usualmente, quando o regressista defende uma pauta, você pode multiplicar essa defesa por -1, porque, na verdade, ele está querendo justamente o inverso do que ele se propõe. Então, sim, vale a pena a gente preservar a norma culta. Esse projeto de lei, né, 211 de 2021, da deputada Cristiane Nieto, é justamente um esforço de preservação da língua portuguesa e da norma culta, que é um patrimônio cultural da nação brasileira. E justamente os regressistas trabalham sempre para destruir os símbolos da nossa belíssima nação, né? E um dos símbolos é essa bandeira, né, que já foi mais bonita, né, mas ela foi modificada em 1889, mas eu uso essa, né? Mas, enfim, e outro dos símbolos é a nossa maravilhosa língua portuguesa, né, de Camões, de Machado de Assis e de tantos outros gênios da língua. Então, é claro que eu tenho que defender esse projeto de lei. Ele não é opressor, ele não é persecutório, ele não é nada diferente de uma defesa muito branda do óbvio ululante, né, que é que a língua portuguesa deve evoluir naturalmente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço, professor Eduardo Vieira, também uma honra ouvi-lo. É impressionante como precisamos reafirmar, né, mais uma vez, a necessidade de estarmos aqui para defender, salvaguardar o nosso idioma, que infelizmente tem sido tão violado. Enfim, aqueles que são os assassinos da nossa língua estão buscando fazê-lo, né, deturpando o nosso vocabulário. Então, é uma alegria poder contar com o senhor nessa trincheira de defesa do nosso idioma. E agora, gostaria de passar a palavra para a professora Tânia Monsur, inclusive agradecendo a sua disponibilidade de tempo, professora, também, e, inclusive, percebi que a senhora está presencialmente, então te agradeço também por isso. Então, essa audiência ela está ocorrendo de forma virtual e a professora Tânia está presencialmente na Comissão de Educação. Então, te agradeço também por isso. Por favor, pode ficar à vontade para fazer uso da sua palavra por 10 minutos e, no caso, também desejo dar as boas-vindas para a senhora. Por favor, professora. Muito obrigada. Na verdade, os outros compromissos próximos, eu preferi estar aqui também porque gosto de prestigiar, né, o locus aqui, que seria esse da Casa do Povo, né? Mas muito obrigada, deputada Cristiane Nieto, por ter me convidado. E inicialmente fiquei pensando, meu Deus, que contribuição que eu posso dar para um momento desse em que pessoas tão ilustres e tão conhecedoras do assunto vão falar antes de mim. É até difícil falar depois deles todos e, de qualquer forma, como sou professora de Relações Internacionais, eu achei importante trazer alguma contribuição que tivesse a ver também com a minha área, ou pretender trazer, né, pelo menos, e basicamente vou trazer algumas reflexões que eu faço como usuária da língua portuguesa, desse instrumento maravilhoso que é a nossa língua, dessa gigantesca língua portuguesa em termos de significado, em termos de força, pujança, beleza, uma complexidade maravilhosa que revela muito do que nós somos, né? Então, eu agradeço demais pela oportunidade e vou tentar, para justamente tentar ser bastante sucinta, vou passar aqui rapidinho por umas notas que eu fiz, tá? Vocês me permitem fazer uma leitura, porque os outros que conhecem muito podem falar de improviso, e não é meu caso. Então, eu vou primeiro fazer um apontamento sobre o que seria a linguagem inclusiva ou não sexista e a linguagem neutra, né?
Então, a linguagem inclusiva que se utiliza hoje, né, esse tipo de terminologia, ela procura essa comunicação que abranja homens e mulheres, não excluindo nenhum grupo nem o outro. Ela acaba incorrendo, muitas vezes, em pleonasmos, em redundâncias, por exemplo, quando se diz bom dia a todos e todas, né, eu acho isso bastante indevido, está em desacordo com a norma culta, mas ela não pretende necessariamente uma mudança das estruturas da língua portuguesa, como, por outro lado, presume a linguagem neutra. Então, eu vou falar basicamente de linguagem neutra e das suas propostas e premissas, e depois vou apresentar 2 casos, o caso do Canadá e o caso da França, para a gente poder refletir sobre isso. Tá? A gente não tem que seguir exemplo de nada, cada país, cada língua representa uma determinada cultura, mas eu acredito que, vendo exemplos do que acontece em outros países, a gente possa também ilustrar, né, a nossa própria visão sobre o tema. Então, eu acredito que, primeiramente, a gente tem premissas equivocadas dessa proposta de linguagem neutra no Brasil, né? Tem umas premissas que ou são explícitas ou estão ali no fundo da visão de quem propõe a linguagem neutra. Uma delas é de que a língua portuguesa seria machista, porque o neutro é abarcado pelo masculino. Essa é uma forma anacrônica completa de se tratar do tema, porque, obviamente, a gente está falando de um termo de atualidade ou de um termo muito recente para nos referirmos aí a uma realidade de séculos, uma construção histórica, cultural, sociológica, antropológica de muitos séculos, né? Então, essa é uma premissa errada pela própria natureza. A língua portuguesa impõe uma linguagem binária, né? Mas a linguagem é uma forma de nós nos reportarmos à realidade, de tratarmos da realidade, de refletir a realidade, de pensar e comunicar a forma como nós enxergamos a realidade. A realidade também é binária, né? Então, não existe nenhum problema em se utilizar esse binarismo, a priori. A língua portuguesa exclui minorias, seria uma outra premissa, né? Mas, na verdade, essa é a premissa fundamentalmente mais errada, na minha visão, porque a língua não exclui ninguém, não exclui nada. Quem exclui são as pessoas que utilizam esse instrumento da língua para, possivelmente, excluir, né, grupos ou pessoas. E, então, não seria necessário alterar arbitrariamente a língua, principalmente em se tratando de uma proposta que é fundamentalmente ideológica, para evitar a exclusão. A exclusão e a inclusão podem ser tratadas de igual maneira pela língua portuguesa como ela é. A linguagem neutra seria inclusiva, né, a priori, de grupos minoritários. Mas acontece que ela também é excludente de uma série de grupos, né? Eu fui, por muito tempo, professora de língua inglesa como ESL, né? Inglês como uma segunda língua. E eu fico imaginando os estrangeiros que já têm alguma dificuldade em entender a complexidade do português, né, com essa inclusão aí de uma perspectiva dessa neutralidade distorcida também, que a linguagem neutra pressupõe, né? Mas existem problemas para disléxicos, potenciais problemas, né, para disléxicos, para surdos que fazem leitura labial, tem uma série de problemas aí. Então, essa proposta de uma linguagem que incluiria um grupo que é muito, muito minoritário, acabaria excluindo grupos que, de repente, até são mais numerosos, né, do que esse grupo. E eu queria falar sobre isso, uma coisa que me toca profundamente, porque eu amo o falar caipira. Eu sou do interior de Minas Gerais, minha família é toda do interior, minha família de origem, né, é do interior de Minas Gerais, e uma coisa para mim apaixonante é o modo caipira de falar. A música caipira revela muito da minha cultura também, tal. E imagina se os caipiras se rebelassem, assumissem algum tipo de poder político e algum tipo de poder jurídico e decidissem impor a mudança da língua portuguesa a partir do sentimento que eles teriam de estar excluídos da norma culta.
né? Então, o caipira que usa normalmente poucos plurais, que conjuga os verbos de uma forma muito própria, que eu acho assim, saborosa e muito interessante, mas, de repente, você resolve impor isso porque eles se sentem, é uma questão emocional e de sentimento, eles se sentem excluídos da norma culta, então decidem que nós vamos mudar. Quer dizer, não dá para a gente pensar nesse tipo de mudança arbitrária a partir do sentir ou do emocionar-se ou do perceber-se dessa daquela maneira, né? Então, é só para falar de um grupo que tem, eu na minha família, inclusive com a minha irmã, a gente consegue falar numa língua própria que a gente aprendeu com 2 amigas, e a gente falando com as pessoas não sabem o que nós estamos falando. Agora, imagina se a gente tivesse alguma dosezinha de poder e resolvesse mudar a língua portuguesa a partir disso, porque a nossa forma de falar não está incluída na norma culta, né? Outra premissa completamente errada é de que a imposição de normas e de burocracia muda a língua. Isso já foi falado por quem me antecedeu, mas a gente acaba caindo nesse paradoxo louco, né? Assim, o brasileiro é tão viciado em Estado, né, que a gente tem essas tentativas de impor uma forma de falar a partir de ações no âmbito do Estado, e a gente precisa de uma lei para preservar a língua portuguesa, né? Então, realmente é uma coisa que parece um paradoxo, mas que, na verdade, é o recurso que nós temos para segurar as pontas aí